Muito bom, né? Ouvir esses dois irmãos, pastor Wagner, irmão Edivaldo, ministrando à igreja. Muito bom mesmo. Sinto-me edificado. Os irmãos também, amém? Amém. Então, irmãos, como ele falou, né? Tão bom estarmos aqui congregando, porque sabemos que é a vontade de Deus. A obediência é muito importante. A obediência ao Senhor. E o Senhor diz, na palavra dele, em Hebreus capítulo 10, que Ele quer que nós nos reunamos. Não é isso? Não diz lá? Que a gente não deve fazer como aqueles, né, que negligenciam isso. Devemos estar nos reunindo como igreja do Senhor. Isso é muito bom. Os irmãos continuem fazendo isso. O tema, eu coloquei um tema aqui, reconheça o valor da oração. Quero novamente falar sobre a importância da oração, o valor da oração, e eu já percebi que houve já a pregação anterior, né? Pastor Wagner pregou há pouco, e o Edivaldo, de certa forma, também sobre oração, né? Colocou muito bem aí algumas questões sobre a importância da oração. Eu quero começar falando sobre alguns objetivos da oração. Deixa eu só abrir minha Bíblia aqui. O principal objetivo da oração, isso é porque você deve reconhecer o valor da oração, por que ela é valiosa, por que ela é tão importante assim? Por causa dos seus objetivos. E o principal objetivo, você deve saber qual é. O principal objetivo da oração é glorificar a Deus. O principal objetivo da oração é esse. A oração com fé sincera, né? De acordo com a vontade de Deus, ela glorifica a Deus. E nós temos aprendido aqui, nesta congregação, que devemos viver para o louvor da glória de Deus. Nós já sabemos disso. Estamos cansados de ouvir. Não estamos? Estamos. Mas não estamos cansados de viver isso. Ainda estamos aprendendo e temos muito a aprender. Por isso precisamos sempre estar ouvindo. Se já estivéssemos vivendo isso na sua perfeição, talvez não precisássemos mais ouvir. Mas como não é o nosso caso, não é o meu nem o seu, precisamos estar sempre ouvindo, que devemos viver para o louvor da glória de Deus. Eu vou ler alguns textos bíblicos. Essa mensagem ela tem um estilo de ensino. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Efésios capítulo 1, versículo 5 e 6, diz que em amor o Senhor nos predestinou. Veja bem, em amor, começa aqui. Deus nos amou na eternidade. Esse amor grandioso de Deus, que não se pode medir, que não dá para avaliar, algo sem igual. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por isso nós, que já nos convertemos ao Senhor Jesus, hoje somos filhos de Deus. Que privilégio, que bênção grandiosa, sermos filhos de Deus. Porque Ele, em amor, nos predestinou. E Ele fez isso, sabe por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E diz aqui, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso porque Ele tinha um propósito.
nisso. E aqui fala, para o louvor da sua gloriosa graça. E o propósito era esse. Tudo converge para o louvor da glória de Deus. Tudo converge para a glória de Deus. Por isso ele é o primeiro e o último princípio e o fim. Tudo, tudo. E ele nos deu essa graça gloriosa, nos deu isso gratuitamente, sabe em quem? Sabe através de quem? Através de Jesus Cristo. E olha que lindo isso aqui. Apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chama Jesus Cristo de o amado. O amado. Jesus Cristo é seu amado, irmão? Jesus Cristo é o amado da sua alma? Se não é, deveria ser. Deveria ser. Que o Espírito de Deus, na misericórdia do Pai, esteja nos enchendo, em nome de Jesus, desse amor pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o nosso coração, o meu e o seu, esteja sendo cheio do amor pelo Senhor Jesus. Porque Ele deve ser, sim, o amado de nossa alma. Não um amado, você pode amar muita gente, mas você não deve amar e não pode amar ninguém como Jesus. Como ama Jesus, o amado. Objetivo da oração, glorificar a Deus. No versículo 7, do mesmo capítulo, diz que nele, ou seja, no amado, que é Jesus Cristo, temos a redenção, temos a salvação eterna, temos a libertação, né, por meio do seu sangue, do sangue de Cristo. Temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, no amado. E sabe, tudo isso vai redundar em quê? Vai em que direção? Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós devemos ser, viver para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Nós fomos salvos e vivemos como cristãos agora, como filhos de Deus, para o louvor da glória de Deus, nesta vida e na eternidade, para o louvor da glória do Senhor. Isso deve estar enchendo o nosso coração, deve estar influenciando nossos sentimentos, nossa mente, essa verdade. Eu tenho orado ao Senhor, e é possível que você tenha orado assim também, que Deus encha o meu coração das verdades da sua palavra. Que eu não seja apenas um leitor da palavra. Que eu não seja apenas até mesmo, um estudioso da palavra, se for o caso. Mas que o meu coração seja cheio da verdade, das verdades dessa palavra. A ponto que elas estejam permeando todo o meu ser, influenciando os meu sentir, meu pensar, meu falar, meu fazer, minhas atitudes. Tenho orado, porque eu preciso disso. Uma necessidade que eu vejo. O irmão tem orado assim, talvez não com as mesmas palavras, mas eu creio que sim. E 1 Coríntios 10, 31, 1 Coríntios 10, 31 diz, fechando isto, assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, inclusive orar. Façam tudo para a glória de Deus. Esse versículo é demais, gente.
Se não podia deixar de estar aqui na Bíblia. Tão claro. Mas isso é radical, é radical. É assim que é, e é assim que tem que ser, e é assim que Deus quer que seja. Nós devemos viver, fazer tudo para a glória de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. Então devemos orar para a glória de Deus. Então esse é um dos objetivos da oração e o principal. Os outros são ligados a esse. Um outro objetivo que está dentro desse, como eu já disse, está ligado, vinculado a esse, nós devemos orar para cultivar a comunhão com Deus. Cultivar. Pense numa plantinha. Você que já cultivou, aí ou cultiva. Cultivar a comunhão com Deus exige dedicação. Por isso que a Bíblia fala, né? Colossenses 3, se eu não me engano. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Cultivar a comunhão com Deus. Manter essa comunhão. Crescer nessa comunhão. É um dos objetivos da sua oração. E deve ser. Da minha também. O Salmo 63, versículos 1 ao 3, diz assim: ó Deus, é uma oração, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, não é de qualquer jeito, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu creio que ele poderia estar até numa terra seca, exausta e sem água, literalmente, mas eu entendo que ele está falando de algo espiritual. Muitas vezes nos sentimos assim. E quando oramos, nós oramos e falamos com aquele que é a fonte da água viva, da água da vida. Ele é a fonte, uma fonte inesgotável. E você pode ir e beber. Por isso que Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, devemos estar bebendo desta água continuamente. Porque ela está a jorrar em Cristo. Em Cristo. E o salmista continua, quero contemplar-te, ele está colocando aqui objetivos da oração, olha a palavra, contemplar-te, contemplar o Senhor no santuário, e a gente sabe que ele está falando de uma forma, uma figura de linguagem, espiritualmente falando, não era ver Deus fisicamente, você sabe disso, é com os olhos espirituais, os olhos do coração. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Lá o salmista se referia provavelmente ao templo, porque no Antigo Testamento o templo era onde Deus se manifestava de uma forma mais intensa ao povo, era ali, né? Principalmente no Santo dos Santos, né? Mas agora, quem é o templo do Senhor? Somos nós. Estamos falando então aqui da presença. Nós podemos dizer, Senhor, eu quero contemplar a Tua presença, porque lá no templo importante era a presença, e avistar o Teu poder e a Tua glória. Eu quero ver o Teu poder e a Tua glória na minha vida, na vida da igreja, na vida dos meus irmãos. Você quer isso, irmão? Então ore. Ore, porque esse é o objetivo da oração. E ele continua, o teu amor, ou seja, a tua graça, algumas versões dizem, é melhor que a vida. Meu irmão, isso aqui é tremendo. A palavra de Deus é linda. Se você não lê, meu irmão, se você é um leitor negligente, você está perdendo tanto.
A ponto de dizer, alguém usar aquela gíria para você perder o mané, né? Como dizem muito por aí, né? Você perdeu. Você está sendo bobo até. Está perdendo, irmãos. Está perdendo nessa vida algo tão precioso. O teu amor é melhor que a vida, diz o salmista. Por isso meus lábios te exaltarão. Mas o salmista também, num salmo, agora 84, versículo 1 e 2, na parte A do versículo 2, ele diz a mesma coisa em outras palavras. Ele fala: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela, deseja, anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. Ela não templo, os átrios do Senhor, tá? Significa a ideia de presença de Deus. Você diz isso: a minha alma deseja a presença de Deus. Amém? Você deseja mesmo? Então ore. Busque a Deus, irmãos. Dedique-se à oração. Você quer ver a glória de Deus na sua vida, poder de Deus, ore. Objetivo da oração, um dos objetivos é esse. E o salmista diz que é melhor um dia nos teus átrios, encerrando esta parte. Salmo 84, 10. Melhor é um dia nos teus átrios. Os átrios eram o pátio, tá? Havia o templo ali e havia o pátio do templo. Também eles consideravam, né, a presença de Deus em todo aquele canto, em todo aquele lugar. Então é usado nesse sentido. Melhor é um dia nos teus átrios. Vamos colocar isso como na tua presença, do que 1000 no outro lugar. É ou não é? Melhor é um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. É verdade isso para você, irmão? Você se alegra estar na presença de Deus, viver na presença de Deus, andar na presença de Deus, amém? Então ore. Então ore. Um outro objetivo da oração é apresentar nossas preocupações e inquietações a Deus. Essa questão de Marta e Maria, eu já vi assim, muitos comentando, todo mundo comenta tudo hoje em dia, né? Cada um também comenta do jeito que quer, e algum não, porque Marta não estava errada, não é bem assim, irmão, não é dizer que Marta estava errada, mas Jesus disse que ela devia estar ali como Maria, disse ou não disse, irmão? Vamos agora querer dizer uma coisa que Jesus disse, Marta, 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 acabou, Jesus realmente puxou a orelhinha da Marta, irmão. Ah não, porque a Marta... E não é porque ela estava trabalhando, porque naquele momento a Maria estava fazendo algo mais importante. Jesus naturalmente queria que Marta fizesse aquilo também. Ué, está muito claro para mim isso. Há um momento de trabalhar, é claro que é, todos nós temos atividade, mas há um momento específico para você estar a sós com Deus, aos pés de Jesus. Apresentando suas preocupações e suas inquietações a Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, bateu de frente comigo e com você, ou não? Agora bateu, né? De frente. Bate porque a gente, a nossa fraqueza, né? Nossa humanidade, né? Como a gente costuma falar, a gente... volta e meia fica ansioso, fica tão inquieto como não deveria, né? E a palavra não faça isso, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, sim, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e olha o resultado, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que ultrapassa a razão, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa! Que bênção maravilhosa! E é verdade, irmãos. E a gente só não é mais ansioso porque a gente ora, né? Mas eu preciso
Aprender a orar mais. Você também? Sim, porque é bênção. Não andem ansiosos. Coloque tudo, apresente tudo que causa preocupação, medo, ansiedade. Apresente suas necessidades materiais, até físicas, uma enfermidade ou coisa assim. Apresente suas necessidades emocionais e espirituais a Deus. Você pode consultar um psicólogo? Claro que pode. Mas entenda, o psicólogo é limitado. É ou não é? É limitado. Assim como o professor, assim como toda profissão. Assim como o pastor. Mas Deus não. Deus conhece a sua alma e a alma do psicólogo. Totalmente, completamente, como você não conhece, nem mesmo o psicólogo conhece. Graças a Deus pelos psicólogos, que Deus abençoe todos eles, né? Principalmente os psicólogos cristãos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo usa eles ali, né, no seu trabalho. Mas é isso, irmãos. Ah, não, eu já estou com 2 psicólogos ou 3, acho que eu não preciso mais me preocupar em buscar a Deus em oração. Que ilusão sua, que ilusão sua. Apresente suas necessidades, inclusive emocionais, a Deus em oração. É um dos objetivos da oração. Busque sabedoria, irmãos, para resolver os seus problemas que te inquietam, para você tomar decisões que precisa tomar, para viver o dia a dia. Busque em Deus sabedoria. Tiago 1,5, falando nisso, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, olha a oração, peça a Deus, que a todos dá livremente, escute isso agora, e Ele dá de boa vontade. Quando você quer e busca, precisa de sabedoria e vai a Ele em oração, Ele dá sabedoria para você de boa vontade. Ele será concedida, Tiago 1,5. Mas um outro objetivo da oração. Obter vitória sobre a carne, o mundo e o diabo. A gente aprende isso, né? Naquele discipulado básico, né? Falando em discipulado, uma coisa que tem meio preocupado, embora eu trabalhei já com a igreja com isso, eu não me sinto culpado, não. Aqui na capelinha, uma vez eu passava ensino todos os cultos da noite, você lembra disso? Peguei livrinho, comprei, dei para todo mundo, como discipular novo convertido, lembra disso? Como evangelizar através do livro de João, quem lembra disso aí? E como ensinar os novos convertidos, aí passei. Tá? Minha consciência está, mas assim mesmo eu estou pensando em fazer alguma coisa nessa área, talvez os irmãos já esqueceram, né? Fazer de uma outra forma. Nós precisamos todos aqui, irmãos, todos aqui, crentes em Jesus, nos preparar para discipular novos convertidos, porque vai ser uma enxurrada de novo convertido aqui. Vai ser uma enxurrada de novo convertido. Quando o Senhor visitar esta igreja, com o poder e graça que Ele está para visitar, vai ser de penca, irmão. Gente se convertendo aqui aos domingos, nas células, em todos os lugares, no evangelismo pessoal, vai ter muita gente se convertendo. E a igreja precisa estar preparada, porque vai chover, Senhor. Já há ruído de abundante chuva, e nós precisamos estar preparados, com capa e guarda-chuva, no sentido. Se cremos que vai chover, como eu creio, já estou me preparando. Eu creio nas promessas do Senhor. Se você não crê ainda, ore. Ore sobre isso. Ore, fale com Deus sobre isso. Senhor, é isso mesmo. Então, obter vitória sobre a carne e o mundo e o diabo. Mas não é só para o novo convertido, não. Porque nós sabemos que é uma realidade, é um fato, irmãos. É um fato. Que o diabo está agindo neste mundo de uma forma furiosa. Não está, irmãos? Uma forma terrível. Está ou não está? Na sociedade hoje. É cada coisa, irmãos. Hoje eu vi algo que eu fiquei assim, meu Deus, estava lendo uma coisa, de que hoje tem pessoas que elas até se acham animais, né? Que elas são animais, né? E começam a se comportar. Então, o mundo está de uma forma que eu não entendo, irmãos. Eu não entendo isso, não entra na minha cabeça essas coisas.
sabe, o que está acontecendo com os seres humanos. Então nós precisamos de orar para obter vitória sobre a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, sobre o mundo, o sistema mundano de pecado, isso é o mundo, e o diabo, que age com seus demônios, né? Obter vitória sobre as tentações, para estar experimentando em sua vida, irmãos, o processo da santificação que envolve a vitória sobre as tentações. Para isso você precisa orar, porque Jesus orou pela nossa santificação, ou não orou? Ele disse, santifica-os, orando ao Pai, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou pela sua santificação, pela minha santificação, então também devemos orar. Se eu não me engano foi Tozer que disse isso, acho que foi ele mesmo, não estou enganado. Isso com outras palavras, aquela pessoa que está tão ocupada que não pode orar, também está muito ocupada para levar uma vida santa. Olha o que ele diz. Aquela pessoa que está muito ocupada, que não tem tempo para orar, também está muito ocupada para levar uma vida santa e não vai viver em santidade. Porque sem oração você não vive em santidade. Porque a santidade, irmãos, é obra de Deus na sua vida. Você faz a sua parte, você deseja a santidade, você abre o seu coração, mas somente Deus pode santificar você. É a graça de Deus. É obra que vem do sangue de Cristo naquela cruz. É obra poderosa do sacrifício do Cordeiro de Deus em nossas vidas. E todos os crentes aqui podem e devem desfrutar desta obra maravilhosa de Deus, a obra da santificação, obra grandiosa do Espírito Santo que em você habita. Mas sem oração e conhecimento da palavra, não há santificação. Vou repetir, sem oração e conhecimento da palavra, não há santificação. E a Bíblia diz, busquem a santificação, não fala em Hebreus? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos agora o quarto elemento aqui, né? Quarto objetivo da oração. Mas deixa eu só falar algo antes aqui, concluir essa parte aqui. Irmãos, nós devemos orar para que o fruto do Espírito, já que estou falando em santificação, o fruto do Espírito em nós seja abundante, gente. Isso é o que Deus quer. Vida abundante, não é isso que Jesus falou? Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, tá? Que o fruto do Espírito em nós seja abundante, que o amor em nós, de Deus em nós, por Deus, pelo próximo, pelos irmãos, seja abundante, irmãos. Que a alegria do Senhor em nós, o contentamento em andar com Deus, contentamento no Senhor, seja abundante. Que a paz de Deus seja abundante em sua vida, em seu coração. Que a paciência, que a bondade, que a fidelidade, que a benignidade, que a mansidão, que o domínio próprio seja abundante em mim e você, irmão. É isso, o plano de Deus, o propósito de Deus. E isso vem pelo caminho da oração. A oração abre o seu coração para receber essa bênção. Aquele salmo, né? Acho que é 81, fala assim, abre bem a tua boca, diz o Senhor, e eu a encherei. Lembra essa promessa? Pois era, abre bem o teu coração, e eu o encherei da minha presença, da minha graça, do meu amor, da minha alegria, da minha paz. Nós podemos viver uma vida cristã vitoriosa, meus irmãos. Podemos e devemos. Precisamos desejar e buscar na palavra, na oração.
Igreja, que esse seja o nosso desejo. Devemos orar, sim, para que o nosso coração, repito, seja cheio de amor pelo Senhor, sabe? Eu tenho orado, eu tenho pedido, Senhor, me enche do teu amor. Eu te amo, Senhor. Você ama o Senhor? Amém, irmão? Não ama? Alguns não amam? Você ama o Senhor, irmão? É bom falar amém às vezes. Assim seja. Isso ajuda. Tá? Eu amo, mas eu falo, Senhor, mas eu confesso, eu amo tão pouco, Senhor. Eu quero te amar muito mais, porque o Senhor é digno. Então me enche desse amor. Esse amor, essa admiração, sabe? Encher o nosso coração de louvor, de adoração. Devemos orar para que estejamos sendo transformados pelo Espírito Santo dia após dia, irmãos. Objetivo da oração. Devemos orar para que estejamos agradando o nosso Deus em nosso viver diário, na nossa conduta. Devemos orar para que, eu já falei isso, para que as verdades da palavra de Deus encham o nosso coração, repito, envolvam o nosso ser, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas atitudes. Devemos orar para sermos realmente homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que o principal objetivo, irmãos, na minha vida e na sua, não seja ganhar dinheiro, ou seja viajar, ou seja comprar isso e aquilo, ou seja sei lá mais o quê. Que esses têm um objetivo, sim, que você tem o objetivo de viajar, de estudar, de crescer, né, materialmente, amém. Mas que o nosso principal objetivo, e o meu e o seu nesta vida, seja andar em comunhão com Deus todo dia, o dia todo, seja agradar o Senhor. E que nós nos coloquemos em oração, pedindo, Senhor, esse é o objetivo, me ajuda, que isso aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Vou terminar já, tá, irmãos? E eu vou encerrar aqui, e vou continuar numa próxima oportunidade, ainda falando sobre oração. Mas eu quero ler para vocês aqui, terminando, né? Quero ler aqui para vocês. Assim, desculpe. Deixa eu ver, eu pulei aqui. Está encerrando já. Sim, Marcos 11, 22 a 24, para encerrar. O encorajamento, o Senhor Jesus nos incentiva a orar, mas nos incentiva a orar com fé e nos faz promessa a respeito da oração. Marcos 1, 22, 24, vamos terminar com 2 versículos. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, confiem em Deus. E disse ele, eu lhes asseguro, opa, não é o Douglas, né? Posso confiar no Douglas e confio. O Douglas, olha, pastor, eu seguro, eu vou fazer isso. Amém, Douglas, vou ficar tranquilo. Mas é Jesus, Douglas. Se eu falar para você, talvez você fale, não, eu vou confiar no pastor, ele que me dá segurança que vai fazer isso, você vai fazer. Mas eu posso falhar. Mas é Jesus. Jesus diz, eu lhes asseguro, está dizendo isso para você e para mim, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, ele estava olhando o monte, não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Pastor, então se eu for lá, agora eu vou lá lá tem um monte, lá o monte ali do Itararé, ali vou lá, vou dizer, irmão, não é assim. Porque você não vai ter fé para fazer, sabe por que você não vai ter fé para fazer? Porque não é vontade de Deus. Nós temos que entender essa questão da fé, irmão. A fé, o homem exercita a fé, há uma parte nossa de exercitar, mas a fé vem de quem? Isso é importante. Isso é importante. Mas agora olha o que ele diz. Uma vez eu meditei nesse versículo, eu lembro, irmãos. Não tem sido uma experiência frequente, assim, para mim. Mas uma vez eu lembro que eu fui visitar uma pessoa que estava com um filho doente.
Estava doente a criança, estava lá, deitada lá, estava com dor de cabeça, um negócio assim. Mas estava doente, não sabiam o que era, estava lá, acho que estava, não sei se estava com febre, mas a criança estava lá tirada mesmo. E eu lembro que eu orei dentro desse princípio. Eu orei ao Senhor e disse, em nome de Jesus, eu criei naquele momento. Em nome de Jesus, eu orei por aquela criança. Irmãos, eu saí daquela casa. Depois veio os pais, um dos pais, eu não lembro qual deles, ele está aqui hoje. Veio dentro e falou, olha, não sei se foi o pai ou a mãe, está curada. Já ficou curado. Acabou de ficar curado. Muitos irmãos tiveram experiência assim. Muitos irmãos. Então, irmãos, o Senhor nos incentiva a fé. A orar com fé, a orar no Espírito. Isso é importante, Edivaldo, depender do Espírito. O crente, que ele exercita oração, ele se dedica à oração, ele vai aprendendo com o Senhor, a depender do Senhor, ele vai tendo direção do Senhor, está entendendo? Ele não vai chegar ali com aquela pessoa que está no meio da rua, levanta e anda, tá, e aí não vai andar, vai ficar mal, porque não tem a fé, realmente, porque não tem direção do Espírito Santo também. Mas quando há uma direção do Espírito, e a fé, e você exercita a fé, levanta-te, anda e vai andar, irmãos. Entende isso? O Senhor está nos ensinando. Portanto, eu lhes digo, aí ele continua no outro, tudo que vocês pedirem em oração, olha só, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Vamos orar confiando no Senhor. Há coisas que nós podemos orar, Senhor, eu não tenho certeza, isso não vejo na tua palavra, não tenho bem certeza se o Senhor vai fazer isso ou não, mas eu coloco diante de ti, e eu creio que se for da tua vontade, essa oração é válida, irmãos. Então, Senhor, eu creio no teu poder, não duvido não, eu não sei porque eu não sei se é a tua vontade, mas se for o Senhor vai fazer e eu creio. É uma oração válida, está confiando no Senhor. Ele diz que não, isso não é, é sim, porque a gente não determina nada para Deus, irmãos. Eu não determino nada para Deus, Ele é soberano. Eu peço para Deus, eu posso até repreender algo em nome de Jesus, porque a fé no meu coração que o Espírito Santo coloca, mas eu faço em nome de Jesus. Eu posso lá repreender aquilo, né? Você vai expulsar um demônio, você determina o demônio, sai, mas em nome de quem? De Jesus. E o Senhor diz então aqui também, João 16, 23, 24, terminando, eu lhes asseguro, ouço isso, que meu Pai, escutem isso, irmãos, lhe dará tudo o que pedirem em meu nome. Irmãos, amém, irmãos? Amém. Tudo. O Senhor só não vai dar se não for da vontade dEle, porque Ele na sua santidade e sabedoria, Ele vê que aquilo não vai ser para a glória dEle, não vai ser bom para você, então Ele não vai dar, porque se não for isso, Ele vai abençoar e vai responder a sua oração, porque o Senhor disse, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome, tudo que é para a glória de Deus. Lá em João disse, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome, ele está dizendo, talvez temos pedido pouco nós aqui, peçam, ele fala, irmão, peça e você receberá, peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, amém? Tem pessoas enfermas aqui? Levante sua mão, qualquer doença, só levanta a mão aqui, levanta a mão, bem alto, só tem isso, tem mais, pode levantar, isso, irmãos, você está pedindo? Peça. Continue, persevere, a não ser que o Senhor te diga, não filho, eu não vou curar você, se não for assim, continue pedindo, viu irmão? Continua pedindo, mas é uma dor, incomoda, continua orando, é importante isso, peçam, para que a alegria de vocês seja completa, o Senhor nos abençoa, o Senhor responde às nossas orações, para a glória dEle, amém? Porque tudo é para a glória dEle, mas também Ele tem prazer em nos abençoar e ver a nossa alegria em receber aquela bênção. Isso glorifica a Deus também. Então eu quero aqui deixar essa palavra de incentivo. Disse Jesus para mim e para vocês, eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedirem
em meu nome, em nome de Jesus. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peça, irmão, peça para vencer sim as tentações. Peça, irmãos, fé, peça amor, peça o fruto do Espírito, peça para estar sendo cheio do Espírito Santo. Peça, irmãos, peça a vitória sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a carne. Peça, querido, peça pela sua família, peça pela conversão dos seus, peça para você crescer espiritualmente, peça para você andar na presença de Deus, conhecer mais a Ele, peça entendimento da palavra, peça que você vai receber, porque isso nós sabemos é vontade de Deus. A nossa santificação, o nosso andar com Ele, vencer as tentações é vontade de Deus ou não é? Então nós podemos pedir já sabendo e crendo que receberemos. Você entendeu, irmão? Se você pede o fruto do Espírito, você pode pedir com plena certeza, você já recebeu. Você crê, é assim que é. Você avançar na vida cristã, você frutificar na vida cristã, você ser um crente vitorioso na vida cristã, cheio do Espírito, você pede sem titubear, sem duvidar, você pede e você vai receber, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, assim como os discípulos, nós nos inclinamos diante do Senhor, nossa cabeça, Senhor, em submissão e até humildade, e dizemos: Senhor, precisamos, ensina-nos a orar. Pai, ensina-nos a orar, que o Espírito do Senhor esteja agindo em nosso coração, nos momentos de oração, que Ele esteja nos guiando em oração, Pai, porque não sabemos orar como convém, diz a palavra, nos ensina a orar. Ó Deus, aumenta a nossa fé, como os discípulos oraram, nós queremos orar, aumenta a nossa fé, Senhor. Ó Deus, para que possamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres, Senhor, que perseveram em oração, que não apenas oram, Pai, mas recebem as bênçãos do Senhor, que oram, mas veem a manifestação do poder de Deus e da graça de Deus em suas vidas e na vida daqueles pelos quais intercedem. Ó Deus querido, faz dessa igreja uma igreja, Pai, que tem uma vida de oração que prevalece, Pai, que é vitoriosa e que vence. Faz isso em nossas vidas, nos enche do Teu Espírito, Pai, derrama sobre nós do Teu poder e dá-nos, Pai, um espírito de oração, de louvor, de adoração para a glória do Senhor. Oramos isso em nome de Jesus. A igreja diz bem forte: amém, amém.